obrigada pela presença nesse painel do Festival PF Amazônia. Antes de começar, eu queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Andréa Coutinho, eu sou jornalista e fellow de Justiça Climática do programa Humphrey Fellowship na Universidade da Califórnia, em Davis. Eu queria agradecer imensamente o convite do Festival PF Amazônia e do Portal Lunetas, do Instituto Alana, que me deu o privilégio de mediar essa conversa aqui com 3 pessoas que eu aprendo e admiro muito, então sejam bem-vindos a esse painel. Como ponto de partida, eu queria falar rapidamente sobre o especial Emergência Climática e as Infâncias por um Futuro no Presente. Ele foi lançado no último mês, em setembro, e existe hoje uma disputa de narrativa muito forte quando o tema é crise climática, né? O nosso desafio não é apenas contra a desinformação e contra o negacionismo, mas existe um desafio em prol da representatividade das vozes que protagonizam esse debate na sociedade brasileira e em realidades globais também. Então, o Portal Lunetas reuniu um time de jornalistas para trazer uma série de conteúdos aprofundados, com reportagens especiais e abordagens inéditas. Então, eu queria ressaltar aqui, pessoalmente, que eu tive o privilégio de acompanhar mais de perto o especial. Então, a gente percorreu por diversas geografias, diversas histórias, narrativas, né, lançou mão de dados nacionais e internacionais para construir uma série de conteúdos que, para além da informação, traz conscientização e engajamento através das reportagens. Então, foi uma construção coletiva de aproximadamente aí 9 meses até o lançamento, e é importante a gente situar que, quando a gente fala de crise climática, raramente as crianças são incluídas no debate, né? São sempre colocadas numa perspectiva de futuro, quando a crise climática já é uma realidade do nosso presente, como bem diz o título. Então, a estrutura desse especial foi desenhada, esse especial que desde já a gente já convida as pessoas a mergulharem com a gente, a compartilharem, a conhecerem, a, de fato, beberem dessa fonte, literalmente. Esse especial está dividido em 4 eixos estruturais. O primeiro, ele conta sobre os impactos da emergência climática às infâncias brasileiras. O segundo eixo traz caminhos e soluções para combater a crise climática. O terceiro, reflexões e inspirações por meio de conversas com lideranças ambientais e representantes de movimentos identitários e ancestrais, e, por fim, uma sessão chamada A Vez das Crianças, que traz materiais sobre clima, feito para as crianças, tanto em linguagem, formato e conteúdo. Então, é um especial muito potente, muito inédito para a comunidade climática, né, trazendo esse olhar diferenciado e essa ênfase nas múltiplas infâncias brasileiras, e a gente está muito feliz de hoje de dar aqui um recorte desse especial por meio da conversa que vai se iniciar agora. Então, eu queria apresentar os nossos convidados. Primeiro, a Isabela Prata, membro do Movimento Famílias pelo Clima, o Parents for Future Global, que faz parte também do Comitê Mobilizador da ONU para Refugiados. Bem-vinda, Isabela. Eu queria também apresentar o Diosmar Filho, que é geógrafo, professor e coordenador acadêmico da especialização em Estado de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais da Universidade Federal da Bahia. E o Paulo Moutinho, que é ecologista, trabalha na Amazônia há 30 anos e foi cofundador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM Amazônia, onde ele atua até hoje, né, enquanto cientista sênior. Bom, sejam vocês 3 muito bem-vindos. Eu queria começar já disparando uma pergunta para vocês 3, e eu queria direcionar inicialmente para a Isabela. Afinal, né, considerando já esse próprio tema do painel proposto aqui, por que a crise climática é uma pauta da infância? Obrigada pelo convite. A crise climática, as questões climáticas atingem primeiramente as crianças, a primeira infância. Começando pela poluição do ar, que é gerada pelo consumo de combustíveis fósseis. Então, quando nós falamos de grandes cidades, que tem muitos carros, a poluição é gigantesca e o percentual maior dos atingidos são as crianças. As crianças são também mais frágeis a impactos diversificados que temos na água, por exemplo,
quando existe, como é que chama? Dejetos em rios e mares, pela fragilidade mesmo das crianças, e eu acho que começa por aí. Maravilha. Vamos lá, Diosmar? Por que a crise climática é uma pauta da infância? Bom, boa tarde a todas, né? É um prazer enorme estar participando aqui desse momento. A pergunta, né, por que é uma questão da infância, Andréia boa tarde, os pesquisador, né, o professor aqui, o Paulo, a professora Isabelle. A gente tem eu vou falar de um lugar muito rápido, assim, né? Eu vou trazer por causa da ancestralidade, né? Eu vou responder que se ela impacta a infância, a ideia de futuro, né, em uma cosmovisão urbana, né, ela está impactando um futuro, mas um futuro que não chegou, né? É um futuro que está naquilo que a gente gesta, né, dentro de uma relação ancestral, de que você cuida da natureza, porque você cuida de um presente, de um passado e de um futuro ao mesmo tempo, né? Então, quando a crise climática se acirra e você perde a natureza, você perdeu o futuro. E você perdeu o futuro não foi no futuro, você perdeu no presente, né? O próprio presente já nos colocou nesse lugar de um passado, e um passado onde você não construiu caminhos, né, de um futuro, que pode ter possibilidade de mudança. Mas se você perdeu o ambiente, se você perdeu o rio, se você matou o rio, se você matou a natureza, se você matou tudo aquilo que é construído para cuidar de um presente e se construir no futuro, a infância em um tempo iorubando não vai vir. Uau! Esse jogo passado, presente e futuro é muito da crise climática, mas quando a gente fala realmente em ancestralidade, existe um valor aí, uma profundidade muito intensa, assim. Obrigada por compartilhar. Paulo, por favor. Está no mudo. Oi, André, obrigado pela oportunidade, obrigado à Peça Amazônia. Prazer enorme estar aqui com o Diosmar e a Isabela. Olha só, nesse mundo contemporâneo, quem está mais antenado em tudo são as crianças, criança e pré-adolescente. E muito mais conectado do que nós adultos ou mais velhos. E eu digo isso porque em tudo você tem perguntas, as mais difíceis, sobre a questão ambiental, social, vindo das crianças. São elas que fazem as perguntas mais pertinentes e mais simples e as mais difíceis de serem resolvidas. E essa exclusão que a Isabela muito bem colocou no início da fala dela, resulta em algo em que essas crianças captam muito bem de falas e de avaliações sobre o nosso futuro climático, em que elas tendem a interpretar do modo como elas têm de ferramentas para interpretar, criando uma certa desconexão do mundo em que as crianças estão prevendo de futuro para o planeta, o mundo em que os adultos estão falando sobre isso, e tentando fazer uma conexão entre esses dois mundos que não está acontecendo a contento. Portanto, é nessa desconexão que eu acho que está o maior problema relacionado à mudança climática global e à questão da infância em diferentes aspectos. Bom, acho que aqui a gente já tem aí um panorama muito forte para começar. Vocês trouxeram questões que a gente quer explorar aqui durante o painel, mas pensando nas três contribuições e nas três reflexões iniciais, acho que existe um ponto de partida muito forte, que eu não posso dizer que é a raiz de todos os males, mas certamente tem uma influência muito forte, que é o cenário da educação climática no Brasil hoje, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês têm percebido o letramento ambiental das nossas crianças
né, seja nas escolas, seja no núcleo familiar, como é que tem sido essa percepção do quanto essas crianças estão sendo informadas e têm mergulhado nesse tema da crise climática com realidade e a partir das suas realidades? Porque informação hoje a gente tem, mas existe todo um desafio, e esse especial tentou responder, né, de adaptar a linguagem, de trazer exemplificações mais próximas às realidades das crianças. Então, eu queria ouvir, voltar de novo para a Isabela, e ouvir como é que você avalia e percebe o cenário da educação climática no Brasil hoje. Desculpa. Infelizmente, nós estamos muito atrasados na formação, na informação climática no Brasil. Nós temos, um governo negacionista nesse sentido, mas as escolas precisam despertar para se posicionar para a formação não só das suas crianças, mas também de seus professores e os pais dessas crianças. É um fato, a crise climática é um fato, ela não é uma hipótese, e o que nós sabemos hoje, eles sabem também. As crianças são muito conectadas entre elas não só ouvem o que está escrito nas redes sociais, o que os jornais falam também, porque os adolescentes ficam atentos, mas eles sabem muito bem pesquisar sobre assuntos que se referem a eles. Eles já entenderam que eles são os principais atingidos, porque o futuro do mundo não será o mesmo que os pais deles tiveram. Eles reconhecem que nós, pais, tios, avós, falhamos, e essa bandeira que eles levantam hoje, que ficou muito evidente com o posicionamento da Greta Thunberg em 2019, que eu sempre gosto de dizer que não é um movimento criado pela Greta, ela se tornou um ícone de todo o movimento que já estava acontecendo no mundo todo. Pessoas que pensam como ela, jovens que pensam como ela, existem no mundo inteiro, inclusive no Brasil, dentro de todas as culturas, dentro de todos os estados, cidades, regiões do Brasil. Todos eles estão tremendamente preocupados com o futuro deles, e quando eles levantam a bandeira, que ficou muito estigmatizada como "How dare you", aquela frase que a Greta falou, eles estão falando para a gente, como é que nós deixamos isso acontecer? Então, é uma mensagem, é um pedido que eles estão fazendo para nós, adultos, para mudarmos as nossas atitudes imediatamente, porque eles já mudaram as atitudes deles. Eles já tomam cuidado com o consumo de todos os tipos de produtos, eles são, na grande maioria, veganos, pela necessidade que existe hoje de pararmos de consumir animais. Eles pouco viajam de avião ou de carro. O consumo deles de bicicleta é muito maior do que a todas as gerações anteriores, e eles sabem que eles não podem fazer muito mais do que isso. Nós temos que mudar não só as nossas atitudes, mas nós somos as pessoas que podemos pedir para os nossos governos mudarem as políticas públicas. Nós somos aqueles que temos conhecimento para pedir para as empresas mudarem a sua forma de produzir, a sua forma de incentivar o consumo, a sua forma de também lidar com a sua mão de obra, porque os maus tratos aos seres humanos também é parte dessa crise que nós vivemos hoje. Então, eles são dignos de serem ouvidos. Nós falhamos. E eles conhecem muitas das alternativas. Eles acreditam na ciência, eles ouvem a ciência. Hoje, quando a gente conversa com jovens do movimento Fridays for Future, por exemplo, é assustador o quanto eles sabem do que está acontecendo e quais são as alternativas, quais são as soluções possíveis. Então, acho que chegou a hora da gente incentivar mais um diálogo intergeracional para dar voz a eles, para escutá-los e com eles aprender, para ajudar a pensar na construção de um mundo melhor do que foi construído até hoje. Maravilha. Obrigada. Nessa linha de diálogo intergeracional, a gente consegue vislumbrar, talvez, um futuro um pouco mais diferente na próxima geração, no que tange a própria educação climática. Mas eu queria ouvir o Paulo, em sequência a Isabela, sobre se tem alguma perspectiva diferente
do que a Isabela trouxe agora em relação à educação climática no Brasil e seus desafios. Pensando no Brasil, a gente tem algumas comparações, né, com a realidade internacional, mas eu queria te ouvir em relação à nossa realidade doméstica. Olha, eu acho que eu concordo bastante com a Isabela no sentido de que vários grupos de jovens, talvez não crianças, enfim, mas mais pré-adolescentes adiante, estão cada vez mais engajados e eles são fundamentais para fazer aquela conexão entre infância e o mundo adulto em relação à discussão da mudança do clima. Mas, por outro lado, e aí falando de Brasil especificamente, eu acho que nós temos uma legião de jovens excluídos da discussão e uma outra legião de jovens não muito preocupados com a questão, e ainda uma outra porção desses jovens e crianças, enfim, desesperançosos em relação ao futuro quando escutam sobre a mudança do clima. Então, o movimento que a gente vê entre os jovens, que precisa ser muito apoiado, né? Nós no IPAN temos a tendência, e fizemos vários esforços nesse sentido, de dar aos jovens uma perspectiva mais esperançosa do futuro, e para engajá-los dessa forma, nós precisamos avançar muito no resgate dessas crianças, no sentido de incluí-las, de escutá-las definitivamente. Alguém falou aí que não é um problema de informação. E realmente não é. É um problema de oportunidades adequadas de participação das crianças, dos pré-adolescentes nessa discussão, porque eles têm, como a Isabela disse, muito a dizer. Mas é preciso fazer um resgate de boa parte das crianças e adolescentes do país, para incluí-los de vez nessa discussão, porque isto não está acontecendo, porque nós não temos uma educação climática no Brasil. Pura e simplesmente assim. Josmar, por favor. Pensar, né, que tem alguns movimentos que, para mim, eles são movimentos como esse da educação climática, que se a gente pensar ele como novo, a gente exclui tudo que a gente construiu. Né? Nenhuma construção de uma sociedade como a nossa brasileira, eu vou partir de uma percepção sempre de que há um movimento de educação climática no Brasil. Se você pega a educação dos povos indígenas, a educação que é promovida pelas comunidades de terreiro de candomblé no Brasil, né? Se você pega, o Brasil tem, no mínimo, só no estado de Salvador, 2.000 terreiros de candomblé. Imagine isso quanto é no Brasil todo. Né? E essa educação é uma educação toda voltada a cultivo da natureza, a ter uma conexão com a natureza, entender a importância do que é conservar, preservar, e uma alimentação pautada em alimentos orgânicos, né? Porque toda a comida de orixá é o que você aprende dentro do terreiro de candomblé, e toda ela é pautada no orgânico, né? Toda ela pautada em vegetais, toda ela pautada naquilo do que é a importância do sagrado, né? de um animal, né? De uma carne de um animal, ao sagrado de uma folha. Né? Então, a gente não cria a dicotomia entre a folha e a carne, né? Todas as duas coisas. Então, essa é uma educação. Uma outra é entender alguns movimentos. Né? Eu sou de uma geração da década de 90, e a década de 90 em Salvador e no Brasil inteiro, houve uma geração chamada, impactada pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Essa geração trabalhou várias coisas. Eu sou de um movimento que nas palafitas de Alagados, na cidade de Salvador, na década de 90, tinha trio elétrico com bandas de lata em protesto no Carnaval de Salvador sobre a questão do ecologismo, né, de limpeza do rio, de cuidar da natureza, de protestar contra a exploração sexual infanto-juvenil e, ao mesmo tempo, protestar sobre a poluição nas cidades. Né? E isso eram crianças. Né? Era um movimento com cerca de 30 bandas de lata, um instrumento reciclado, e pulsando. Isso foi no final da década de 90, iniciou os anos 2000, eu vivenciando isso. Né? Eu coordenava movimentos desse tipo. Então, essa agenda climática que a gente está vivendo hoje, ela teve eu concordo com o Paulo e a Isabela nesse sentido, acho que houve um pool de exclusão, né, de culturas. Né? Então, se a gente tentar ver ela traduzir o que a gente tem enquanto ciência, ou como geógrafo, e não conseguir colocar ela na sala de aula em uma tradução na vida das crianças,
ou dos adolescentes, ela vira algo distante, né? Eu me lembro quando lançou o relatório 2007 do IPCC, que a gente não tinha internet que a gente tinha hoje, mas a gente produziu muitas informações que as pessoas sabiam que era a camada de ozônio e aquecimento e o buraco, né, na camada de ozônio, né? Então, essa tradução, e se a gente pegar as culturas, isso não é novo. Então, assim, eu acho que o movimento que está na Europa, ele é velho para o que acontece no continente africano e na América Latina enquanto todo nessa temática. Então, eu acho que as crianças e os adolescentes e os jovens estão na agenda. Agora, qual é a agenda que está tendo destaque? Porque se for essa, como a gente está vivendo, ela também não permite as outras formas de luta e consciência sobre a questão climática e a ecológica vir para a roda. Eu acho que isso está acontecendo. Uau, eu não quero perder esse fio que você está trazendo, então eu quero engatar em mais uma pergunta específica para você, Diosmar, considerando um pouco do insumo do que você trouxe, tanto na primeira resposta quanto agora, existe uma dificuldade da própria comunidade climática de internalizar ou considerar, de fato, a perspectiva da ancestralidade nas narrativas e também na construção de soluções para a crise climática, né? Então, isso é uma falha grave, e eu também sou da década de 90 e tem-se um movimento muito forte agora, tenho percebido, em relação à justiça climática enquanto movimento, enquanto meta. Então, eu queria ouvir mais de você, que você explorasse um pouco mais por que a gente precisa pensar essas múltiplas infâncias na perspectiva da ancestralidade, né? O que seria justiça climática e socioambiental para as crianças negras, quilombolas, indígenas, né? Qual é essa diferenciação aí quando a gente fala de múltiplas infâncias e quando a gente fala de justiça climática? Eu acho que a gente tem que partir da questão que a gente vive em uma sociedade de exclusão. Né? E uma sociedade de exclusão, ela está pautada em quem tem acesso, né, a essa sociedade, né, aquilo que é o reconhecimento de cidadania. Né? Aqui eu acho que o Paulo, né, Isabela, que acompanha em São Paulo, o Paulo na Amazônia, né, há múltiplas formas de se relacionar com o ambiente, há construções que estão acontecendo muito forte, mas todas elas não se colocam como hegemônica, todas elas se colocam em um campo de construção, em um campo de possibilidade, em um campo de integração, porque elas são pautadas em culturas, e fora da cultura, naquela que vai ser o mundo ocidental. Né? Então, eu sempre digo, assim, a carbonização do mundo, ela não foi igual, e a descarbonização não pode ser igual. Mas quando a gente pensa em resolver, quando você pensa o relatório do IPCC, que agora falou da questão das dimensões humanas, né, mas no 2007 também já tinha esse debate. E eu dizia a todo momento, quem são os vulneráveis? Porque dentro do globo, todo mundo é vulnerável. Quem estiver no planeta Terra é vulnerável às questões climáticas. Agora a gente vai ter que pensar quem são os vulneráveis naquilo que a gente construiu como desigualdade dentro desses espaços. E esses vulneráveis têm ensinamentos. Tem ensinamentos que podem ajudar, que são culturas que estão dentro desse mundo, né, urbano ou no campo, onde está impactado pelo o agronegócio, pela mineração, por todas elas, mas elas estão produzindo espaços nos quilombos. Né? Se você chega nos quilombos, diz assim, eu quero estar lutando por 10 mil hectares, e alguém pergunta, 10 mil hectares para 60 famílias, não tem esse direito? Para que essa terra toda tem que ser produtiva, né? Então, a gente criou um estado de terra produtiva, e desde quando a terra não precisa ser produtiva? A terra precisa ter direito de viver. Né? Então, as crianças que nascem e se constroem nesses espaços, ela entende a terra de outro lugar. A criança que nasce no espaço urbano, no ambiente urbano, e é de terreiro de candomblé, ela entende a rua, o rio, tudo da sociedade em outro lugar. Se a escola conseguir traduzir aquela ideia dela de proteger a água, porque a água é de mamãe Iemanjá, porque a água é de mamãe Oxum, a gente vai conseguir ter uma educação ambiental, aquela educação ambiental, professora Isabela, aqui, que é a educação ambiental que estava no programa de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que foi engavetado no Ministério, engavetado nos estados e nos municípios. Né? Então, a educação ambiental virou uma coisa que vira sempre naquela moeda de compensação ambiental, de impacto de empresa.
e não uma cultura que a gente se estabelece em um país como o nosso. Né? Não se tornou cultura a educação ambiental. Né? Por mais esforço que teve para que ela fosse uma cultura, ela está sempre ligada a relatórios de impacto ambiental. Né? E essa é uma apropriação hegemônica também, de lidar com um mundo que tem dimensões, que é entender a realidade do que é um país que tem povos que vivem cultura negra, povo que cultua dentro do Brasil, o Iorubá, assim como o Yanomami, assim como o Banto, assim como os Pancararé, assim como os Tumbalalás, os Pataxós. Há várias culturas dentro desse país que estão produzindo formas da gente sair desse lugar de crise climática, né, na sua dimensão humana. E um dos conceitos que se relacionam quase diretamente com a justiça climática é o de cidadania climática, que o Paulo sempre traz, seja em conversas, ou seja em eventos, enfim, eu queria retomar, com base no que o Diosmar trouxe, essa questão da cidadania climática com foco em representação e participação dos jovens e adolescentes, trazendo aí uma perspectiva também plural em etnia e raça, por exemplo. Quais são os caminhos para a gente construir, para a gente tornar essa cidadania climática uma realidade no Brasil, considerando essas múltiplas infâncias também? O que você tem refletido ao longo desses últimos anos, quando a gente pensa nesse casamento, né, entre cidadania climática e pluralidade de vozes? Bom, André, para a gente falar sobre cidadania, a gente tem que falar em duas coisas fundamentais: respeito e direitos, ou respeito a direitos, juntando as duas coisas. E voltando aqui, a gente está falando sempre em PCC, né? Eu queria talvez trazer a publicação que a gente vai fazer, né? Quem vai aí para a COP26 lá em Glasgow, do clima. Nós vamos lançar um grande documento, que é o IPCC da Amazônia, que é do painel científico da Amazônia, que, diferente do relatório do IPCC, ele traz uma última parte, que é o que eu participei coordenando, sobre o poder dos povos da Amazônia. Tá? É a primeira vez que as duas primeiras partes são científicas, bem científicas mesmo, pesadas, mas tem a terceira parte em que toda essa ciência é absorvida e é fundida ao conhecimento tradicional, ancestral, como o Diosmar colocou muito bem. Ao fazer isso, você começa a construir uma nova cidadania, que no relatório a gente até fala em cidadania amazônica, onde você dá oportunidade que esses saberes locais, transgeracionais, ancestrais, tradicionais, venham à tona e se juntem ao conhecimento mais, vamos dizer assim, científico, contemporâneo, ou do branco, ou como a gente queira chamar. Isso faz com que você mude a lógica de cidadania. Uma lógica em que toda essa pluralidade, essa diversidade de tradições e de conhecimento e de cultura sejam integradas para uma solução cidadã. E aí, no caso, uma solução cidadã do clima. E nesse meio, as crianças têm um papel fundamental no processo, porque elas são os porta-vozes do que vai acontecer nas próximas décadas, seja para o bem ou seja para o mal. E depende muito dessa interação e de incluí-las nesses processos para a gente mudar essa trajetória a qual nós estamos atualmente, que não é nada boa para o planeta. Portanto, eu acho que cidadania é isso. A cidadania climática ela nasce de pequenas oportunidades construídas para escutar esse universo de conhecimentos ancestrais tradicionais, científicos, e para um processo de construção cidadã de soluções para o futuro. É mais ou menos aí, tem várias coisas que envolvem esse conceito, mas a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Uma urgência de estarmos juntos, né? De trabalharmos juntos, para construir juntos, porque estamos falando de
de um fato que atinge a todos de forma igual. Gostei muito. Exatamente, exatamente. E essa construção de cidadania, pegando esse gancho da Isabela, ela só vai dar conta dos problemas futuros se for exatamente assim, baseada em respeito, em escutar. E o que falta mais, Isabela, você muito bem sabe, é a oportunidade de escutar. Porque hoje em dia parece que todo mundo só quer falar, mas ninguém quer escutar, né? E, enfim, é por aí. Coisas muito simples, mas me preocupa muito a desesperança que eu citei lá atrás, que eu acho que a gente tem uma legião de jovens e crianças que estão cada vez mais desesperançosas em relação ao futuro, e o erro, de novo, como a Isabela colocou, é nosso, não é das crianças. Outra discussão muito cara em relação ao que a gente está trazendo aqui é das crianças refugiadas, e crianças refugiadas por questões ambientais e climáticas. Então, eu queria pedir para a Isabela trazer um breve panorama sobre essas crianças refugiadas, assim, quais são os principais desafios dessas famílias que passam por essa situação específica de refúgio, impulsionado por questões da crise climática no Brasil afora. Então, se você puder trazer para a gente, assim, esse olhar desse lugar que você vem, que você atua, seria ótimo. Hoje nós temos, a ONU contabiliza um número de aproximadamente 82 milhões de pessoas em deslocamento. Dessas 82 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas, 26 milhões são consideradas refugiadas. Refugiados são aqueles que pediram, né, autorização, né, para viver em algum lugar em refúgio. Elas são pessoas que são diferentes dos imigrantes, porque eles não querem mudar de vida, eles querem voltar de onde vieram. E dessas 26 milhões de pessoas, mais de 50% têm menos de 18 anos de idade. Nós falamos de famílias que têm mais de 2 filhos, nós falamos de mães que saíram com os seus filhos, porque perderam os seus maridos por guerras. E então, quando a gente fala de crianças em refúgio, em busca de refúgio, em deslocamento, o número é gigantesco. Tem, fora o número de crianças que são sozinhas, que já são órfãos, que não têm familiares. Muitas dessas crianças também não têm nem cidadania, porque eles nasceram no momento de transição, e eles não têm documentação nenhuma, porque eles não são de lugar algum. E essa situação, igualzinho é hoje para pior, só vai aumentar, porque nós ainda não estamos vivenciando o ápice da busca de refúgio por questões climáticas. Quando nós pensamos que o objetivo era até 2050 a Terra manter 1,5 graus de aquecimento. Isso já sabemos que é impossível, nós já estamos em 1,1, e devido ao fato de existirem poucos esforços de todos os países e das organizações para essa redução, nós acreditamos que vamos chegar a 2 ou até 3 graus. Nesse sentido, algumas nações inteiras vão ser dizimadas. Até 2050, se a Terra aquecer 2 graus, o Vietnã, por exemplo, vai estar 5 metros abaixo do nível do mar. O que vai acontecer com aquelas pessoas de lá? Eles vão buscar refúgio em algum lugar. A maior parte da costa da China também. Tivemos problemas também de cidades costeiras de Brasil e de vários lugares do mundo que vão ser consumidas pela água, e essas pessoas todas vão buscar abrigo em algum lugar. E pensando que a maioria é criança, é engraçado, né? Parece que até isso justifica mesmo as crianças hoje estarem levantando essa bandeira, porque elas sabem que não é só o futuro delas que vai em risco. A maioria delas, né, estará sempre em risco, como já está hoje. Então,
Nós precisamos encontrar formas de, urgentemente, reverter essa situação. E isso cabe a todos nós. Todos os dias, quando nós pensamos em consumir algo, quando nós precisamos, algo que seja a mais do que o nosso necessário. Todos os dias, quando pensamos em consumir animais. Quando nós usamos algum veículo, algum transporte que consuma petróleo. Quando nós consumimos, quando nós incentivamos produtos que usam agrotóxicos. Tudo isso, gente, é nocivo ao meio ambiente. E não adianta a gente achar que o problema está só lá longe, sabe? Que é um governo que tem que mudar suas atitudes, que é uma empresa que tem que mudar suas atitudes. Nós temos que estar conscientes para sentirmos nós, pessoalmente, a diferença e, a partir desse lugar, a gente conseguir fazer as demandas necessárias. Bom, acho que a gente está partindo aí para uma última rodada cheia de novas inquietações e problematizações para fazer em cima do que vocês estão trazendo, dos dados, das histórias, das reflexões. E eu queria pegar esse gancho da Isabela para fazer uma provocação prática aqui para essa mesa e entender o que vocês propõem em relação à inclusão das crianças e adolescentes, tanto nas discussões quanto em políticas públicas. Então, assim, para as pessoas que estão assistindo esse painel e os tomadores de decisão, as lideranças, enfim, negociadores, conferencistas, qual caminho prático vocês dão de solução ou de possível esperança, né, para que a gente consiga tornar esses problemas que a gente está tratando aqui em resoluções práticas? Então, Paulo, por favor, qual o seu olhar, assim, qual que é a sua recomendação, acho que essa é a melhor palavra, a melhor provocação a dizer, para a inclusão de crianças, jovens e adolescentes, tanto em políticas públicas, na estruturação, quanto nos debates? Bom, eu acho que algumas coisas importantes, não sei o quão prático isso mas eu acho que é possível, totalmente possível, escutem o que as crianças têm a dizer. Dialoguem, inclua, que seja possível incluir essas crianças o máximo possível nas discussões sobre o futuro, sobre o problema que está sendo enfrentado, mas numa abordagem de esperança, numa abordagem de que você tem soluções, apesar de muita coisa vai ser impossível se reverter, você tem soluções. É algo como, somos frágeis, mas somos capazes. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida. A mensagem de esperança para as crianças e adolescentes de que nós somos capazes, apesar das adversidades que virão, de mantermos dignos do planeta. Essa é a primeira mensagem e uma postura que a gente tem que ter como cientista, como político, como, enfim, educador e assim por diante. A segunda coisa, que é bem prática, a gente precisa avançar naquilo que eu estou chamando, você pode dar o nome que quiser, mas da cidadania climática. É preciso preparar as crianças dentro de um conceito de cidadania para enfrentar as decisões que elas vão ter que fazer lá na frente. As crianças hoje de 10, 15 anos vão ter 50 anos ou 40 anos daqui a algumas décadas e estarão, muitas delas, enfrentando migrações cada vez mais sérias e grandes, problemas para resolver de adaptação. Ou seja, nós precisamos dar subsídios através de escutando essas crianças para que elas possam construir uma cidadania que dê conta do recado. Então, acho que nesse âmbito da educação é fundamental. E dar exemplo, né? Pai e mãe que estão aí no modo operante da década de 50, 60, 70, mude o seu modo de operar a vida, de usar as coisas. Quer
Quer dizer, viaje mais de bicicleta, vai para o trabalho de bicicleta para não poluir. Enfim, essas recicle o lixo são coisas pequenas, mas que dão oportunidade de diálogo com essas crianças. A gente está perdendo tempo não fazendo essa conexão com aqueles que têm o futuro na mão e toda a perspicácia para vislumbrar boas soluções para esse planeta. É isso. Diosmar, Isabela? Eu concordo com ele, eu acho que o diálogo intergeracional é a principal ferramenta. Eles... E ajudá-los, os capacitando com o que for necessário para eles realizarem o que eles já estão sabendo que precisa ser realizado. Nós não vamos conseguir atendê-los, nós vamos falhar, mas eles vão ter a chance de conseguir realizar, executar. Eles vão estudar, vão ter o poder de abrir suas empresas, de serem gestores de empresas, de chegarem ao governo, eles vão saber votar e a mudança está aí. O que a gente pode fazer é realmente fortalecê-los, para que eles tenham uma alta autoestima, para ter certeza de que eles são capazes e eles sabem o que precisa ser feito. Bom, essa é uma questão que mexe muito comigo, porque eu sou filho de Oxalufã, né? Quem conhece o Candomblé é filho de Oxalá. E como filho de Oxalá, eu sou filho de pai, né? E na minha tradição iorubá, eu tenho a responsabilidade de pai. E como eu tenho essa responsabilidade, o que eu posso dizer para as crianças é que eu não vou desistir de lutar para que o futuro delas seja diferente, né? Então, há algo que aconteceu antes, e essa violência foi tão grande que milhões de crianças nasceram refugiadas, né? Como o seu Jaime Cupertino, de 79 anos, ele me diz o tempo inteiro que ele foi traficado do sertão da Bahia, da Caatinga, para viver em São Paulo na década de 50 pela sede. Então, os refugiados do clima, eles são antigos dentro da nossa realidade, e gerações falharam, abriram mão de cuidar dessas pessoas. E a gente tem as violências que hoje tem crianças que morrem dentro das favelas no Sudeste, nas grandes cidades como Salvador, são assassinadas dentro das escolas pelo Estado. Então, aquilo que para mim me bate é que eu sou responsável dessas crianças pensarem o futuro. E eu espero que a minha geração não falhe com essa responsabilidade. Porque há muitas crianças que estão nascendo agora lá no Atlântico, para entrar em uma fronteira nos Estados Unidos. E as crianças que estão nascendo, como a professora Isabela, no Mediterrâneo, tentando entrar naquele norte que matou elas dentro do continente africano. Que elas já foram mortas primeiro de não poder viver e nascer na sua terra. Isso é uma morte, quando você não nasce na sua terra. Então, esse mundo, da forma com que ele está sendo pensado e gestado, é um mundo de violência. E a gente tem que assumir que a minha geração é fruto de uma violência que vem de outra geração, e a gente não pode levar para frente esse tamanho, essa violência. Porque cuidar do planeta vai ser cuidar da humanidade. Então, além de ser cuidar da ancestralidade, eu fui daquela geração que lutou pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que o Estado e a sociedade é responsável pela infância e pela adolescência. Então, as crianças vão ser responsáveis, mas a gente vai ser muito mais responsável do que elas, né? Porque a gente não está... Elas estão vulneráveis do clima, elas vão sofrer a crise climática, mas elas estão sofrendo o que a crise climática hoje já produziu com aquilo que é a apropriação dos bens e matar a natureza para poder produzir cidades violentas como a gente está vivendo, onde uma criança negra indígena não tem o direito de nascer se quer viver. As mães negras enterram suas crianças nas cidades brasileiras hoje. Decorrente das favelas, decorrente de ambientes não propícios para a vida e sonhar o futuro. E isso é uma agenda climática. Isso é uma agenda climática que a gente está, né, se colocando e encara ela na sua complexidade. Ela precisa ser vista na sua complexidade.
Ela precisa ser vista porque os nossos migrantes brasileiros, nossos refugiados, eles estão dentro do território brasileiro, daquilo que a gente produziu, que foi o Nordeste. E o impacto que isso tem hoje na vida das cidades, Paulo, aí do Norte. E isso é uma realidade que a gente vai ter que colocar na agenda climática. E essa realidade não foi produzida por essas crianças que estão aqui hoje nascendo, foi produzida pela gente, né? E a gente é responsável dela. Então, eu, como uma pessoa desse campo do Iorubá, eu não posso abrir mão da minha responsabilidade. Então, eu incentivo as crianças a lutarem nessa construção desse outro mundo e elas estarem. Mas eu me coloco que a maior responsabilidade vai ser minha do que eu posso deixar aqui para elas. E essa é uma dimensão, né, que parte, né, desse movimento de estar nessa construção de possibilidades de conseguir, em 2050, dizer que a gente conseguiu acordos capazes de, no mínimo, chegar ali à redução de 1 grau Celsius. Né? Imagine se a gente, enquanto humanidade, conseguir isso. Mas se a gente conseguir isso também, a gente permitiu que as crianças negras nasçam nas cidades e não seja violentada de direito como são hoje. Porque elas não conseguem nem pensar na agenda climática, porque tem uma agenda da vida que lhe tira o direito de pensar, inclusive no Rio. Então, a gente vai precisar estar nessa comunhão mesmo que a gente está fazendo aqui, juntar diversas forças para essa complexidade que a gente vive, das exclusões, das violências, que estão fundamentadas assim, nessa dimensão de quem tem a cidadania climática, Paulo. Quem vai ter a cidadania climática dentro dessa complexidade que a gente construiu de mundo? Eu queria também fazer uma recomendação prática com foco aí nos professores e professoras, né? O quanto o desafio de trazer as temáticas da emergência climática para todas as disciplinas, assim, de diversas formas, com criatividade, com intencionalidade, né? O quanto na própria escola as crianças precisam ler sobre isso de uma forma que elas não só sejam não só passivas ao conteúdo, mas consigam interagir e relacionar com a própria vida. Então, minha recomendação é aos professores que se apropriem, antes de tudo, da própria temática, para conseguirem, com criatividade, com intencionalidade e com diversidade, trazer um pouco de cada conteúdo aqui que a gente hoje se debruçou e trocou de uma forma para as escolas, né, para o chão da escola e para o quadro da escola, para que isso seja perpetuado de diferentes maneiras e linguagens, né? A gente tem aqui uma forma nossa de falar, de passar o conhecimento, que para outras pessoas pode não ser a melhor forma. Então, o quanto é importante esse movimento, da gente reciclar o que a gente está dizendo e permitir que ele se reinvente a cada geração e a cada eco e a cada lugar, a cada oportunidade. Então, esse é o meu encorajamento. E aí, partindo para o final, eu queria realmente agradecer aos panelistas pela discussão tão rica em abordagem, em pontos de vista, em colocações, em complementações, né? Eu me vi aqui diante de um debate muito plural e desafiador, fazendo jus ao título oficial do especial que traz esse olhar para as múltiplas infâncias no presente e no futuro. Então, certamente, há muitas outras perspectivas que a gente poderia explorar aqui. Queria agradecer mais uma vez ao Portal Lunetas e ao Festival PF Amazônia pelo espaço, pela temática, e eu queria encerrar de uma forma diferente, colocando um vídeo manifesto do especial, compartilhando um pouco aqui, selando. A gente falou tanto de vozes, a gente falou sobre a escuta e a fala, a gente trouxe aqui, o Diosmar trouxe a questão do sagrado e da ancestralidade num jogo passado, presente e futuro tão importante para a gente como ponto de partida. O Paulo ressaltou os saberes locais, transgeracionais, ancestrais, científicos e tradicionais, como que isso tudo não é um fim em si mesmo, né, mas precisa de uma caminhada a ser pavimentada, a ser reforçada a partir do engajamento, a partir da conscientização, dessa construção da cidadania climática, e um pouco dessa esperança e desse impulso que a Isabela trouxe muito bem a partir de dados e a partir da visão num panorama maior, e aí
tendo um recorte das crianças refugiadas, o quanto a esperança é algo que todos nós aqui nessa mesa a gente quer em comum, mas existem vários pontos de partida diferentes e várias batalhas para serem travadas antes da gente conseguir alcançá-lo. Então, novamente, muito obrigada. Eu vou dar a chance de vocês se despedirem depois do vídeo, mas vamos assistir como forma aí de encerrar e novamente convidar as pessoas para mergulharem no especial junto com a gente do Portal Lunetas. É uma jornada que já começou e vai se estender aí até 2022. Então, vamos ao vídeo. Algumas palavras vão se esvaziando, como bexigas vão se esvaziando. Esvaziamos o sentido da palavra emergência? Quando uma palavra é repetida, sem ações que a justifiquem, ela se torna vazia. Quando uma palavra é repetida apenas para embelezar, ela se torna vazia. A emergência climática é uma realidade agora. Pede rapidez e agilidade. Não deixar que se esvazie o significado da palavra emergência é, agora, no presente, criar um futuro para todas as crianças. Não deixar que se esvazie o significado da palavra emergência é, agora, pressionar políticos e empresas por ações conjuntas e concretas que barrem a crise climática. Não deixar que se esvazie o significado da palavra emergência é, agora, proteger nossas florestas, mudar padrões de consumo e produzir energia limpa. Não deixar que se esvazie o significado da palavra emergência é, agora, aprender com quem ainda fala palavras cheias de ação. Ouvir povos indígenas, quilombolas, cientistas, mestres e mestres da nossa cultura. Não deixar que se esvazie o significado da palavra vida é, agora, responder a pergunta: o que você faz diante de uma emergência? Bom, melhor forma de encerrar ouvindo as nossas crianças, deixando aí essa pergunta para ecoar nos nossos corações, nas nossas mentes e nos próximos dias, já que os dias são de luta. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria deixar vocês à vontade para se despedirem e deixarem aí suas mensagens finais. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço, prazer estar com vocês. Vamos continuar juntos, vamos continuar em contato. Obrigado, Andréia, obrigado, Isabela, Diosmar, foi um prazer enorme. O que eu posso dizer aqui é que a crise climática ela é uma crise de não inclusão de todos os saberes, de todos os povos, de todas as culturas. Eu acho que essa é que vai ser o grande salto nas soluções. Não é apenas tecnologia, não é apenas só conhecimento. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, adorei. Ok, pessoal, obrigado por esse momento, Andréia, a Isabelle, ao Paulo, a toda a turma aí do Portal Luneta, né, o PET Amazônia, um momento eu vou deixar aqui que esse é um momento de confluir bem o Negro Bispo, né, lá da Caatinga do Quilombo do Curtume, na Caatinga do Piauí, ele fala da confluência, né? Então a gente está no momento de confluir, né? E essa confluência vai poder nos constituir nessa jornada, né? Que estamos para o século XXI. Então, que bom que a pandemia nos colocou no século XXI e a gente vai ter que viver ele, e que a infância seja a nossa esperança do século XXI. Obrigado. Obrigada. Eu queria só... última coisinha. Falar ainda? Desculpa, vou voltar. Vou falar isso aí. Obrigada novamente. Eu queria fazer um agradecimento especial também
a equipe do Portal Lunetas, então a Eduarda Ramos, João Santana, Laís Barros Martins, Sheila Calgaro e Raquel de Paula Oliveira, muito obrigada por fomentarem essa discussão, obrigada à equipe e muito obrigada por essa iniciativa que certamente vai ter ecos inimagináveis para o próximo ano e para as próximas gerações. Fica aqui o meu abraço e muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente do início ao fim.